Não é todo mundo que aceita trabalhar no cemitério como vigia noturno. Principalmente quando você é o único funcionário. João Carlos aceitou. Sua esposa foi a pessoa que mais lhe deu força ao dizer: por favor, né? Tu vives dizendo que não existe emprego. Então não tem mais desculpa. Mas é no cemitério. Aquilo lá tá cheio de almas perdidas, disse João Carlos. A alma perdida vai ser a tua se não aceitar, pois a conta da luz e da água tá atrasada, resmungou a esposa. Pressionado, lá foi João Carlos enfrentar os seus medos. A casa do vigia era bem no coração do cemitério. João Carlos tinha que bater o ponto de hora em hora nos 4 relógios que ficavam em cada canto do cemitério. As primeiras noites foram realmente de terror. Lá tinha barulhos que incomodavam e silêncios que impressionavam. O vento, quando encanava por entre as cruzes altas ou corredores estreitos, assobiava e as coroas de latas batiam nas lápides, produzindo sons que mais pareciam vozes. Quando passava rente aos túmulos, João Carlos arrepiava só de imaginar que ao seu lado tinha caveiras e corpos esqueléticos. Quando o dia ia amanhecendo, João Carlos sentia aliviado. Então logo a primeira turma chegava às 6 da manhã, ele pegava sua bicicleta e partia para casa. Com o passar das noites, João Carlos foi acostumando e o trabalho virando rotina. Sabia que no cemitério tinha 4 gatos da vizinhança, tinha ratos e até um lagarto. Num dos mausoléus morava uma coruja e no outro grande abandonado os morcegos entravam e saíam. João Carlos já era um corajoso. Fazia sua ronda tranquilo e durante suas 6 horas de trabalho batia 24 vezes o ponto nos 4 relógios. Nos 6 primeiros meses de trabalho, João Carlos nunca encontrou uma alma perdida, nem de vivos e nem de mortos. Porém, no 7º mês, numa sexta-feira perto da meia-noite, João Carlos viu um senhor careca de bigode entrando no cemitério com um martelo e uma talhadeira de ferro. Depois de uns poucos minutos, um estranho barulho começou. Tac, tac, tac. Um ladrão. Só pode ser um ladrão. O cara tá com martelo e talhadeira, pensou João Carlos, abrindo o couro e acariciando o cabo do revólver. E com um pedaço de ferro na mão, saiu em direção das batidas. Afinal, ele foi contratado para não deixar vândalos profanarem os túmulos. João Carlos caminhou em direção do barulho. Dobra aqui, dobra ali, até que viu o careca de joelhos batendo no túmulo de mármore. Nisso, uma coruja pia e voa, chamando sua atenção. João Carlos olha e, quando volta os olhos para o túmulo, não tinha mais ninguém. O homem tinha desaparecido, fugido. João Carlos foi até o túmulo, cuja plaquinha dizia Luiz Cássio Assunção, e não viu nada quebrado, nenhum sinal de vandalismo. Depois daquela noite, todas as sextas-feiras o careca chegava, batia o tec-tec, e quando o João Carlos aproximava, ele já tinha sumido. E nada era quebrado. O fato repetia sempre nas sextas-feiras. Quando João Carlos saía para bater o ponto, o careca chegava. João Carlos ainda gritava de longe que não podia entrar ali de noite. Mas o careca nem dava bola. Entrava e logo em seguida batia o tec-tec e depois sumia. Numa certa noite, João Carlos resolveu esperar pelo careca à meia-noite na frente do túmulo. As horas passaram em nada. Porém, ao sair para bater o ponto, o danado do tec-tec começou. E foi então que o medo de João Carlos começou. Pois apesar de ver o careca batendo no túmulo e ouvir o tec-tec, nada era quebrado. E veio o dia de finados. Enquanto acompanhava sua esposa a uma visita ao túmulo de sua mãe, João Carlos viu que uma outra senhora colocava flores no túmulo do senhor Luiz Cássio Assunção. E parou para falar com ela. Desculpa, senhora. Eu sou vigia noturno do cemitério. E todas as sextas-feiras, lá pela meia-noite, um senhor careca de bigode vem
e fica batendo com um martelo e uma talhadeira nesta pedra. Mas o estranho é que nada é quebrado. A senhora espantou, arregalou os olhos e disse: Meu Deus, já era para eu ter providenciado. Meu marido era muito perfeccionista. Era professor da língua portuguesa. Nas provas, ele descontava até as vírgulas nas redações. Nunca deu a nota máxima aos seus alunos. O senhor veio trazido por ele até minha presença. Só pode ser isso. Como assim, trazido por ele? Perguntou João Carlos confuso. Só pode ser isso, pois o nome dele está errado. Já era para ter trocado, mas o senhor sabe como é que é. O dia a dia atribulado e a gente acaba deixando para depois. Meu jovem, o meu marido morreu numa sexta-feira e o seu nome é Luiz Cássio Assunção. Cássio com 2 S's e Assunção com C cedilha. Como pode ver aí na plaquinha, o Cássio está com C e Assunção com 2 S's. Coitado, ele passava corrigindo todo mundo. Deve estar furioso, querendo quebrar tudo. A senhora parecia ter razão, pois depois que o nome do professor foi corrigido, o careca jamais voltou a aparecer.